Meus irmãos, a paz do Senhor. Ontem nós tivemos a alegria de dar início, aos estudos introdutórios ao livro de Esdras, Neemias e Esther, Esses três últimos livros chamados livros históricos, tá ok? Então, de uma forma muito feliz, maravilhosa, nós começamos esta parte importantíssima da palavra de Deus, Fundamental sobre a palavra de Deus. E queremos hoje, nesta terça-feira, talvez você esteja me ouvindo em outro momento, queremos continuar a compartilhar a palavra de Deus. Então, este é o Leitura Bíblica Diária e é com muita alegria que nós estamos juntos, aqui com você. Vamos continuar a nossa semana de introdução? Deixa eu compartilhar com você os slides que fiz hoje. Gosto muito de slides porque eles ampliam a possibilidade de conhecimento e entendimento de tudo aquilo que está sendo ensinado. E o seu tempo é tão pouco, é tão raro, que é fundamental que eu e você possamos, através dos slides, ganhar muito conhecimento. E a gente adianta muita coisa. Vamos juntos? Aqui está o Velho Testamento, e você já tem na cabeça esta divisão do Velho Testamento. Temos, em primeiro lugar, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, daí Penta, os 5 primeiros livros. Depois temos os livros históricos, e a gente já foi na leitura bíblica diária até o segundo livro de Crônicas. Estamos na semana de introdução a Esdras, Neemias e Esther. Temos os livros poéticos, amém? Temos os profetas maiores e depois os profetas menores, Você já viu que na nossa divisão é interessante? A gente trabalha assim, 5, 12, 5, 5, 12. Então, 5 Pentateuco, 12 os livros históricos, 5 os livros poéticos. Aí, profetas maiores são 5, e depois profetas menores são 12, tá bom? Muito bem. Nós estamos exatamente aqui, nos livros históricos, e ao que estamos estudando, já tivemos a alegria de ver Josué, Juiz e Ruth, que são os livros históricos que nos contam aquele momento fundamental do introduzir de Deus na terra prometida o seu povo, dos 350 primeiros anos, que é o período dos juízes. Depois, nos livros históricos, temos a narrativa do último dos juízes, que é Samuel, e do primeiro grande rei, Saul, em 1 Samuel. Segundo Samuel nos fala da vida do segundo grande rei, que é Davi, e o iniciozinho ali, vai até a morte de Davi, e aí em 1 Reis nós temos o reinado de Salomão, o terceiro grande rei da monarquia unificada, e em 2 Reis, 1 Reis e 2 Reis, temos a divisão do reino até o exílio assírio e babilônico. E aí em Crônicas, no livro de Crônicas, nós temos então a narrativa feita literalmente sobre todo este período, dos reis, com um destaque para a queda do Reino do Norte, que foi em 722 para os assírios, e depois, segundo Crônicas, a narrativa voltada aos reis de Judá, com destaque para a queda, infelizmente, de Jerusalém e o Reino do Sul para a Babilônia. E aí nós temos o quê? Bem,
Nós temos Esdras, Neemias e Esté, que são os livros que estamos estudando agora, que contam sobre o retorno de Israel. E esse período dessa semana que estamos vendo, que é o período de exílio babilônico. Exílio babilônico. Muito bem. Entre a, entre a queda de Jerusalém e o retorno, um período de 70 anos, que são estes anos que agora estamos vendo aqui e que chamamos de exílio babilônico. Vamos lá. Nós temos que entender que foi uma queda terrível e uma dor profunda o fato de o Reino do Norte e o Reino do Sul terem caído. Por quê? Porque no período dos reis, você tem exatamente, em primeiro lugar, a monarquia unida com Saul, Davi e Salomão, e este é um período de tempo que vai de 1050 a 930, aonde Israel como um todo, desde o norte ao sul, viveu um período de ouro, né? Principalmente com Davi e Salomão. E aí o que acontece? Quando você pensa na monarquia, a monarquia foi esse momento histórico de unificar todas as tribos, tendo, obviamente, muito mais força para lutar contra as tribos inimigas, principalmente os filisteus. Tendo maior estabilidade política e social, você tem grandeza econômica. Por isso que esse período foi o período de ouro de Israel. O primeiro rei foi Saul, reinou durante 40 anos. O segundo rei foi Davi, reinou durante 40 anos. O terceiro rei foi Salomão e reinou durante 40 anos. E o que é interessante é que, infelizmente, em 930, com a morte de Salomão, o reino se dividiu, tá? E tivemos, então, o reino de Israel ao norte, com a capital em Samaria, e o reino de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém. Amados, é interessante que quando você pega esse mapa que está aqui, olhe bastante isso, olha que interessante o quanto Deus abençoou a Israel. Você tem de vermelho o reino de Saul. Saul não foi lá um grande rei, mas ele foi aquele rei que Deus deu a Israel para começar a estabilizar social, economicamente, politicamente, tudo dentro de Israel, e pelo menos ele teve a felicidade de guarnecer fronteiras. Com Saul nós não perdemos. Com Israel, fronteiras, né? Desculpe, né? Esse tempo pós-gripe é terrível. Agora, veja que com Davi, olha o tamanho do reino, olha até onde foi. Davi não estendeu o reino por qualquer motivo, ao contrário, ele estendeu com a bênção de Deus, e olha o tamanho da influência de Israel, tá bom? E depois, com Salomão, o reino veio até aqui em cima, alcançando proporções inimagináveis àquilo que Abraão, por Deus, tinha sido avisado. Na verdade, o território que Deus prometeu a Abraão é só o de vermelho. É esse que Saul está, tá bom? Agora, quando Deus abençoa a Davi, Deus concede um território maior, aonde você tem a proteção ao território que Deus prometeu a Abraão. E, obviamente, que a influência de Salomão foi maior ainda. E isso é uma estratégia de geopolítica. Você domina uma área maior do que a do seu território, para que quando o inimigo vier, ataque aqueles que estão subordinados a você e você se prepare para defender o seu território, né?
Mas olha que coisa fantástica com os 3 reis. Muito bem, o que que aconteceu? Aconteceu que quando o reino foi dividido, esse território enorme de Salomão voltou a ser o território pequenininho de Saul. Então veja, nós ampliamos agora aqui, ó, para você ver a parte vermelhinha. E o que era de Salomão, o que era de Davi foi se perdendo. Por quê? Porque um reino dividido não subsiste. E aí, com a divisão do reino, nós tivemos o reino de Israel em amarelo e o reino de Judá de verde, ficando com Roboão, primeiro rei do norte, 10 tribos, né? Aqui elas estão, ó. Ficou com Roboão Naphtali, ficou com Roboão Manassés, ficou com Roboão Asser, ficou com Roboão Zebulon, Issacar, né? Efraim, tá bom? Gade, Ruben, Efraim, aqui Dan, e obviamente aqui do lado Ruben, as 10 tribos. E ficou com o filho de Davi exatamente 2 tribos, que é Benjamim e Judá. Tá bom? Olha que interessante. Quando você para e pensa nisso, você então tem em primeiro Crônicas e segundo Crônicas, em primeiro Reis e segundo Reis, exatamente a história, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. No Reino do Norte, você tem 9 dinastias, significando o quê? Que não foi uma única família que dominou. Havia uma sucessão de golpes de Estado e várias famílias foram dominando, tá bom? E no Reino do Sul você tem uma única dinastia, porque Deus prometeu a Davi exatamente dar a Davi um trono eterno. Muito bem. Quando você olha exatamente para cá, você vê que, infelizmente, os reis do norte, todos foram idólatras, todos foram contrários ao Senhor Deus, que os tinha constituído e tinha dado a eles o reino do norte, não ouviram os profetas como Elias, Eliseu, como Oséias, como Amós, né? Não ouviram os grandes profetas de Deus e caíram. Daí veio o cativeiro assírio em 722 a.C. E os assírios, o que fizeram? Eles levaram para outros locais os nobres e os intelectuais e todos aqueles que podiam servir como escravos, né? E trouxeram de outros locais do mundo que eles dominavam para Israel. E a partir desse momento você não tinha mais um judeu único ali, né? Um israelita. Você tinha uma mistura de israelita com outros povos. E daí é que vieram os samaritanos, porque a política dos assírios era espalhar e misturar os povos para que não houvesse, de maneira alguma, mais aquela raiz histórica, cultural e sociológica, e aquele povo nunca mais se levantasse contra os assírios. Muito bem. O cativeiro babilônico ocorre muitos anos depois, 100 e tantos anos, porque em 586, Nabucodonosor invade realmente Jerusalém, e quando invade Jerusalém, a política dos babilônicos era diferente dos assírios. Eles destruíam, eles queimavam as cidades, levavam para a Babilônia nobres intelectuais e deixava na cidade pobres e fracos. Pobres e fracos. Eles não traziam de outro reino ninguém para cá. Deixava lá e deixava se arrebentar mesmo. E a duração
do cativeiro babilônico foi de 70 anos. Agora, a gente sabe que os babilônicos foram dominados depois pelos persas, né? E aí é que vem, como nós vemos aqui embaixo, Ciro permitindo que os judeus voltassem a essa parte amarelinha aqui chamada Judá, tá? Mas vamos lá, como é que foi essa dominação estrangeira? A primeira fase da dominação estrangeira ocorreu em 722, tá? E Israel Norte e Israel Sul foram dominados de 722 a 134. Pastor, o que aconteceu em 134? 134, você tem a revolta dos Macabeus e Israel volta a ser independente de novo. Mas isso eu te explico depois. Primeiro vieram os assírios e acabaram com o reino do norte. Depois os babilônicos vieram e acabaram com o reino do sul. Esse período de dominação estrangeira, ele é caracterizado como? Vamos lá. O que acontecia? Acontecia que os vários povos vinham sobre os povos hebreus, dominavam. Eles eram escravizados, perdiam a terra, perdiam o controle da própria vida, porque se tornavam escravos em outros territórios. Ah, que interessante, pastor. E tudo começou em 722, quando o Reino do Norte foi destruído pelos assírios. Vamos lá. Aqui, ó, cativeiro assírio, 722, e aí deixou de existir o Reino do Norte. Como foi a destruição do Reino do Sul? Em 587, 586, os babilônicos vieram, destruíram Jerusalém, destruíram o templo e deportaram os hebreus para a Babilônia. E eles ficaram lá como escravos. A Jerusalém, toda a parte da Judéia ficou jogada às traças, literalmente jogada às traças, porque ao contrário dos assírios, os babilônicos não tinham o costume de trazer outros povos para que aquela região não ficasse tão jogada. O sul ficou completamente jogado. O sul ficou às traças mesmo, até que em 538 veio a ordem de Ciro para que os judeus retornassem. Então os judeus ficaram de 586 a 538 sem ninguém. Durante 70 anos, como disse Jeremias, a terra ficou jogada às traças e absolutamente arrebentada, absolutamente quebrada, jogada às traças mesmo. E daí um dos motivos de ódio dos judeus com os samaritanos, por quê? Porque os samaritanos, nesse período de tempo, desciam lá embaixo, exploravam os judeus e depois iam embora. E ainda ajudavam povos estrangeiros a expoliar o resto dos pobres que sobrou lá embaixo. Entendeu como é que é? Daí um ódio histórico entre eles. Mas o que aconteceu? Bem, vamos lá. O Império, então, babilônico veio, destruiu todo o sul, e aí, tanto o norte como o sul deixaram de existir. Deixaram de estarem politicamente existentes. E esse período de 70 anos do cativeiro babilônico foi horrível. Por quê? Porque, ao contrário do cativeiro assírio, o sul estava jogado às traças. Tudo bem que o norte também ficou jogado às traças, porque a Babilônia dominou os assírios e deixou o norte jogado às traças. Mas o norte não estava tão ruim, porque antes do domínio babilônico, o norte tinha sido trazido pela Síria, outros povos, para se misturarem aos povos das tribos do norte.
Mas em 536, quando o Império Persa domina o Império Babilônico, o rei Ciro deixa os judaítas voltarem a Judá. É lógico que ele não fez isso por amor, né? Ele fez isso porque ele queria que a parte sul se levantasse e pagasse impostos. Que a parte norte até pagava bons impostos, mas a sul estava muito jogada. Então, quando você pensa no retorno do exílio, você tem que entender que o que motivou Ciro deixar os judeus voltarem não foi bondade, foi vontade que aquelas terras do sul se levantassem e pagassem robustos impostos ao Império Persa. Entendeu? Pastor, que coisa, né? E como é que eles voltaram? Bem, a Bíblia e a história dizem que eles tiveram cativeiro durante 70 anos, ok? Como Jeremias falou, e Ciro é que determinou que eles voltassem. Os medos se uniram com os persas, e os medos, ao se unirem com os persas, dominam os babilônicos. Eu já tinha explicado isso tudo para o nosso querido e amado Daniel, né? Daniel, que ainda estava na época do rei babilônico, Nabucodonosor, disse: olha, o reino vai passar de ti, depois se levantarão novos povos e te dominarão. E isso aconteceu quando os persas e os medos se uniram e dominaram a Babilônia. E aí Ciro permitiu que os judeus voltassem. E os judeus, depois de 70 anos, voltaram em três grandes grupos, irmãos. O primeiro grupo foi o grupo de Zorobabel, tá? Em 538. O segundo grupo foi o grupo de Esdras, em 458, com a reconstrução do templo. E o terceiro grupo veio com Neemias, em 445, que reconstruiu Jerusalém e os muros. Eita, pastor, eu pensei que eles tinham voltado tudo num único momento. Não, eles voltaram devagarzinho, devagarzinho, tá bom? Começou em 538 e terminou em 445. Veja que levou 80, 90 anos aí para que eles voltassem com muita calma, muita calma. E daí, olha que interessante, daí os livros que nós estamos estudando. Porque o livro de Esdras, tá? Ele retrata que momento histórico? Esse momento do retorno do primeiro grupo com o Zorobabel, tá? E o próprio retorno de Esdras. Então, o livro de Esdras é Esdras narrando como o primeiro grupo voltou em 538 com a ordem de Ciro, e depois ele voltando com o final da reconstrução do templo, o estabelecimento, literalmente, de tudo que ali estava, da lei, da ordem. E o livro de Neemias retrata exatamente esse terceiro grupo voltando, tá? E aí a reconstrução dos muros e de tudo que aconteceu. Então, quando a gente abre Esdras, Neemias, né? A gente estuda esses 80, 90 anos de história de como esse povo retornou. Porque eles retornaram em três grandes grupos. Não foi como no primeiro êxodo, aonde eles saíram todo mundo junto, com Moisés do Egito. Aqui não. Aqui eles tiveram que sair devagarzinho. O primeiro grupo veio com Zorobabel em 538. E pastor, o que aconteceu quando Zorobabel chegou? O que ocorreu?
É o que nós vamos ler em Esdras. O segundo grupo chegou com Esdras em 458. Eita, pastor, o que aconteceu? É o que nós vamos ler em Esdras. E o terceiro grupo chegou com Neemias em 445. Pastor, o que aconteceu? É o que nós vamos ler em Neemias. Então veja que o segundo êxodo, o primeiro êxodo foi com Moisés no Egito. O segundo êxodo foi com Zorobabel, Esdras e Neemias, nesses três momentos históricos. E é o que nós vamos estudar com Santa Maria Norte, Esdras, e com Santa Maria Sul, Neemias. Mas veja que Deus os trouxe de volta para de novo recomeçar. Para de novo recomeçar. E aqui nós terminamos o segundo vídeo de explicação e sabendo que esta semana, nós estamos trabalhando com o período que vai antes destes grupos chegarem, que é o período do cativeiro babilônico. Tá bom? Então, o que aconteceu antes do primeiro grupo voltar, do segundo grupo voltar e do terceiro grupo voltar? Porque o que aconteceu quando esses grupos voltaram estão em Esdras e Neemias. Mas o meu interesse é saber o que ocorre nesses 70 anos antes desses grupos voltar. É o que nós vamos estudar durante todo este período, chamado cativeiro babilônico. Muito bem, eu encerro realmente aqui o nosso segundo encontro, desejando a você um dia maravilhoso. Agradeço a Deus pela alegria de estar com você, agradeço a oportunidade de dividir e partilhar com você todo este conhecimento, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe durante toda essa semana. E vá preparando seu coração, porque está chegando a leitura bíblica diária de Esdras, Neemias e Ester. Um grande beijo e a paz do Senhor.